Bom dia, pessoal. Desculpem aí, é porque meu PC, ele... Depois eu falo para todo mundo, quando todo mundo chegar aqui, tá? Eu vou logar com minha conta do celular também, para eu exibir o vídeo para vocês, tá? Só um minuto. Quando as pessoas chegam, eu também vou ingressar aqui com minha conta. Meu PC deu BO, ele travou tudo, o mouse não estava funcionando direito, estava travando, eu não conseguia clicar. Enfim, vou ter que formatá-lo, né? É o pedido de socorro quando acontece isso, tá? No computador de vocês, não adianta socar, não, ele está pedindo socorro. Fala assim, ei, me formata, me deixa novo de novo, tá? Oh, meu Deus. Camille, Sara, Gustavo, que sou eu, vou fechar esse áudio aqui para eu falar. Deixa eu só ver aqui. Heloísa, Sara. Duas Saras? Emanuel. Dois Emanuéis. Clicar, ele clica. Quando é para clicar, ele não clica. Bom dia. Pessoal, olha só. Ontem eu tinha falado uma situação com vocês, mas aí sabe como é, né? Cabeça de geminiano é aquilo. Um problema. Então, Respeita o nosso signo, Gustavo. mas eu respeito, mas a gente muda de opinião muito. Então, isso é muito legal, tá? Mas veja bem, o que eu vou falar com vocês? Eu adoro ser geminiano, tá? Eu acho que eu não seria eu se eu não fosse geminiano. Então, olha só. O que acontece? Ontem eu estava, né, nos meus devaneios pedagógicos aqui, tal, preparando a aula e etc. Tá, Oi. tá travando muito seu áudio, assim. Tá estranho. Então, aí, minha amiga, é a internet. Eu vou tentar desativar e falar no outro áudio. Peraí. Só que aí vai ter. Peraí. Vai dar microfonia. Aí. Só que aí vai ficar estranho, eu acho. Agora tá melhor, bem melhor. Tá, mas vai ficar assim, vai ficar aparecendo ali e eu vou estar falando numa tela preta, tá bom? Mas você sabe que sou eu e eu tô ali na câmera. Então eu estava nos meus devaneios pedagógicos, pererê, pororô, estava ali, estava aqui, estava lá e achei a seguinte ideia. Não vou esperar, não adianta caminhar com as pernas caindo, né, doloridas, não adianta a gente seguir uma estrada com as pernas doendo. Né? A gente precisa saber o momento de sentar e descansar. Então, o que eu resolvi? Não fazer a lista, porque a lista, de fato, ela só vai sair depois que eu terminar o capítulo de cinética, que é o próximo capítulo. Mas a gente vai parar. Não vou seguir o capítulo 13, de cinética. Eu vou voltar lá no capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, 12, tá? Para a gente refazer algumas atividades, para na hora que vocês fazerem a lista, que ela já vai sair, fazerem a lista, vocês terem condições de resolver os problemas. Né? Não adianta nada eu passar uma lista se você não chegar lá depois não vai conseguir aplicar o conceito. Então eu falei, melhor parar. Tá bom? Então o que a gente vai fazer hoje? Uma pequena revisão. De que? Capítulo 8. 8 não, porque o 8 em si, eu vou passar depois no livro para vocês falando os pontos. Deixa eu até pegar logo. Deixa eu parar deixa eu abrir minhas coisas, né? Porque vai que aparece alguma coisa ali que eu, né, não sei.
no que eu ando clicando pela internet, então, quarentena e o pau quebra. Portal SAS. Pronto. E aí eu vou passar com vocês pelos livros, tá? Para a gente dar uma reforçada no que é importante dentro de cada capítulo. Começaremos a fazer as atividades discursivas, né, propostas 8, 9, 10 do capítulo 9, do capítulo 10 e do capítulo 11, tá bom? Delas. Depois a gente vai para o capítulo 12. O capítulo 12 é bem interpretativo, então acaba sendo uma coisa bem tranquila, bem de boa. Beleza? Tudo bem para vocês se eu fizer essa pequena revisão? Vai ser útil? Que revisão vai envolver que aula? Que conceito? Primeiro, termoquímica, que eu falei que era importante. Depois vai envolver cinética. Tudo bem para vocês? Ou vocês querem logo aplicar o conceito de cinética? Bom, eu, na minha concepção, eu pegaria a revisão porque, tipo assim, né? Vai adiantar mais minha vida. Não é o que eu falei, não adianta caminhar com as pernas... deixa eu ver se a luz noturna não está ativada. Não adianta caminhar com as pernas cansadas, porque senão a gente não vai conseguir chegar a um denominador legal. Peguei o de Química 1, sempre confundo, perdão. Tá, livro do... Bom, olha só, pessoal. Capítulo 8. O primeiro capítulo aí de termodinâmica. Conceitos, o que é importante. Então, a gente vai fazer uma aulão de revisão. Esse primeiro capítulo aqui, eu não vou focar nele porque é um capítulo conceitual. Capítulo conceitual se faz resumo, mapa mental, fluxograma, qualquer caramba disso. Mas você precisa... eu não falo absorver porque ninguém é esponja. Você precisa internalizar, ou seja, trazer para dentro os conceitos. Então, faça resumos. O que conceitos são importantes aqui nesse primeiro momento? Olha lá, a gente tem, né, os conceitos de o que é um sistema, propriedades, o que é espontâneo, o que não é espontâneo, isso é muito importante. Os princípios da termodinâmica são importantes? São, mas você acaba aplicando eles com mais, digamos, precisão na física do que aqui na química. A gente aplica, mas o grande lance aqui é: entenda o que é um sistema, entenda que na termoquímica, olha lá, a gente está fazendo uma revisão de quê? Termoquímica, cinética química, porque não adianta eu caminhar com as pernas cansadas. Então, no primeiro capítulo de termoquímica, a gente aprendeu conceitos. Conceitos são para ser internalizados, eles estão definidos. Tudo que está definido e acabou. Por isso que não se defina. Entende? O porquê não se definir? Não se defina porque tudo que é definido tem um limite e acabou. Então, entender o que é um sistema, o que é aberto, né? O que é um sistema aberto, o que é um sistema fechado. Entender que na termoquímica o que nos interessa é a característica inicial e final, ou seja, em todos os cálculos que envolvem termoquímica, o que a gente vai estar calculando é sempre uma variação, tá, de alguma coisa. Né? Nesse caso, a gente vai ver que é a variação do calor. Saber o que é um processo espontâneo e não espontâneo. E quais as condições para que esta espontaneidade ocorra, né? Quais são as condições para que o processo espontâneo aconteça? Quais são as condições para que o processo não espontâneo ocorra, tá? Então é muito importante também aqui. Por fim, entender que na termoquímica nós vamos nos preocupar com a quantidade de calor envolvido nos processos, ou seja, qual a quantidade de calor necessária para que a reação absorva ou libere para que ela aconteça, né? Qual a quantidade de calor necessária? Eita caramba!
Pera aí, pessoal. Deixa eu ver se vai chegar mais pessoas aqui, porque isso é complicado. Pera aí. Beleza. Se chegar mais alguém aqui, alguém tiver... se alguém vê no grupo aí alguém desesperado, falando, eu não tô na sala, vocês me falem aqui, tá bom? Porque às vezes não aparece a mensagem de que tem pessoas esperando na sala e eu acabo não vendo, beleza? Então, qual a quantidade de calor absorvida, qual a quantidade de calor liberada em uma reação? Esta quantidade ela é representada de duas formas, então é importante saber as representações. Como que na escrita química eu represento a quantidade de calor doada ou a quantidade de calor doada não, né? Porque parece que está doando. A quantidade de calor liberada e a quantidade de calor recebida no processo. Sem café eu não sou nada, então eu não consigo nem pensar direito. Então, ficar atento a isso aqui. Ó, tem sinal positivo, tem sinal negativo. Lembrar que o sistema sofre ou provoca ação, trabalho, né? Sofre porque algo pode agir sobre a minha reação química e fazer com que ela ocorra, ou provoca porque a reação química pode, por exemplo, produzir gases e esses gases agirem contra a parede do recipiente onde está acontecendo a reação. Então, toda reação química envolve a absorção e a liberação de calor e também a reação, esse processo de reagir, faz alguma ação ou sofre alguma ação. Esse tipo de situação é especificada pelo trabalho, tá bom? Então, muita atenção a isso aqui no capítulo 8. E, claro, o que não poderia deixar, assim, que você não pode passar do capítulo 8 sem saber. Entalpia. Você não pode sair desse capítulo, assim, não é sair, mas você não pode dar uma leitura depois novamente para ele, por ele, e o que é entalpia? Entalpia é a quantidade de calor envolvida na reação, liberada ou recebida, né? Ela vai indicar se o processo é exotérmico, é endotérmico, e isso vai se apresentar em forma de gráfico. Estes gráficos que são trazidos no livro, pessoal, são um formato padrão. Então, quer dizer que, por exemplo, quando a reação é quando a reação é endotérmica, perceba aqui no gráfico o que é o eixo Y. O eixo Y tem um H. H, entalpia. Então, quer dizer que no eixo Y vão estar os valores de entalpia. O que é entalpia? É quantidade de calor. Então, aqui no valor do eixo Y, ou no eixo Y, nós vamos ter a quantidade de calor. Se eu tenho um ponto de partida e um ponto de fim, né, e um ponto final de chegada, então eu parti daqui, e cheguei aqui, nesse ponto superior. Nós temos um delta, uma diferença. Os gráficos, quando é endotérmico, olha lá, a quantidade de calor do reagente é menor do que a quantidade de calor ou do que a entalpia dos produtos. É um padrão. Observe esse padrão. Então, quer dizer, professor, que quando eu estiver fazendo um exercício, que tiver um gráfico, e eu olhar para esse gráfico e uma das questões lá me perguntar assim, a reação representada por esse gráfico indica um fenômeno exotérmico ou endotérmico. Isso é muito comum, por exemplo, em questões discursivas. Item A da questão discursiva. Item A, que é o item mais fácil. A reação é exotérmica ou endotérmica? Aí ele te dá um gráfico. O que é que você vai olhar nesse gráfico? Procura o eixo, porque
aqui está no eixo Y, mas o autor pode brincar, né, com o gráfico. Lembra que ele pode brincar, né? Eu posso mudar um pouquinho a posição do gráfico. Vira, ó. Posso fazer um movimento. Então, olha só. Se ele te dá um gráfico, procure o eixo da entalpia no gráfico, porque vai ter que ter esse eixo. E verifique. A quantidade de calor dos reagentes é maior ou menor que a quantidade de calor dos produtos? Ou seja, a entalpia dos reagentes é maior ou menor que a entalpia dos produtos? Se for menor, né, a entalpia dos reagentes é menor que a entalpia dos produtos, a reação é endotérmica. Se for o contrário, é exotérmica. Então, fique atento porque há esta importância gráfica. Eu vou pedir um gráfico, eu vou pedir para construir o gráfico na atividade, tá? Essa importância gráfica dentro da leitura da entalpia. Isso vai ser muito comum quando a gente for estudar os fatores, né, que interferem nos processos e assim sucessivamente. Beleza? Então aqui do capítulo 8 isso é muito importante. Precisa fazer os exercícios? Olha, é legal fazer os exercícios, né? Principalmente esses que tem igual aqui, ó, gráfico. Olha lá, uma questão gráfica. Uma questão gráfica. Nós temos reagentes, produtos. Ó, de acordo com o gráfico, indica a opção que completa, respectivamente, as lacunas da figura a seguir. Vou aplicar exatamente isso que eu acabei de falar. Ó, a variação de entalpia ΔH é, ó, aí você vai, esse gráfico, ele é um gráfico que está muito semelhante a esse aqui. Né? Olha lá, volta aqui no 7, ó. Ele é bem semelhante, ó. Nós temos os reagentes, ó, a entalpia do reagente, ó, eixo, procurei o eixo da entalpia. A entalpia do reagente é maior que a entalpia do produto. Opa, nesse tipo de gráfico, nós temos uma reação que representa nós temos um gráfico que representa uma reação exotérmica. Logo, toda reação exotérmica, aí eu volto lá, aqui, ó. Deixa eu ver se ele fala aqui. Tá, pode voltar aqui ou aqui. Se é exotérmica, libera calor, logo, ó lá. Jesus Cristo. Logo, o ΔH é negativo. Fácil. Tem alguma coisa que você quer falar desse capítulo? Que eu vou passar para os outros. Rápido. A reação é exotérmica porque se processa, libera. Nossa, pelo amor de Deus, né? Jesus Cristo, que isso? É por isso que quando eu faço exercício, eu sempre faço exercício, né? Meus livros ficam aqui, eu fico fazendo de vez em quando. Que eu olho assim, pelo amor de Deus, olha lá, a variação da entalpia é negativa. É negativa porque o processo é exotérmico. Como que eu sei? Olhei para o gráfico. Entalpia, ó, olhei para o gráfico, procurei o eixo da entalpia. Entalpia dos produtos, dos reagentes, é maior do que a entalpia dos produtos. Opa! Então, se a entalpia do reagente é maior que a entalpia dos produtos, é um gráfico que representa uma reação exotérmica. Toda reação exotérmica ocorre liberando calor e, portanto, o valor de ΔH é negativo. Então, a entalpia é negativa, a reação é exotérmica e acontece liberando calor. Fácil. Muito fácil. Ou não. Tudo bem? Tranquilo? Ok. Sim. Beleza. Eu acho que fica bem. Tá bom assim para vocês? Está conseguindo pegar alguma coisa que ficou? Quer que acelera mais um pouco para algum ponto em específico desses do 8, 9, 10, por enquanto. Depois vou passar para o 11. 11 e 12.
Não? Então vamos seguir caminho. 9. O 9, ele é aquilo que a gente chama de interpretativo. Então você tem um primeiro capítulo. Ó, perceba que é mais ou menos sempre esse padrãozinho que o livro SAS trouxe, mas é a organização do conteúdo. Olha só, você conceitua o que é importante, que conceitos são importantes para que você entenda o que vai vir pela frente. Tá, beleza. Então eu entendi os conceitos no capítulo 8. No capítulo 9, eu vou começar a verificar como esses conceitos eles vão aparecer na minha reação. Então, esses conceitos são como que eu interpreto situações envolvendo estes conceitos. Então, o capítulo 9, e no caso do capítulo 12 de cinética, são capítulos interpretativos, ou seja, olha o nome, fatores que influenciam o ΔH, ou seja, o que pode provocar a variação na quantidade de calor envolvida no meu processo. Ou seja, que fatores externos ou até mesmo internos, a depender do nível da questão, que fatores externos ou internos são responsáveis por alterar a quantidade de calor, seja a quantidade de calor liberada, seja a quantidade de calor recebida pela reação química, tá? Então a gente tem o seguinte nesse capítulo, a gente tem que, primeiro, fatores que influenciam a variação, ó, o valor. Então quer dizer que há uma modificação do valor da quantidade de calor, da entalpia do sistema. Temperatura, olha, isso vai aparecer na forma de gráfico. Entalpia é proporcional à temperatura. Então eu sei que quando eu tiver um gráfico que relaciona entalpia com temperatura, toda vez que a temperatura aumentar, a entalpia aumenta, porque são diretamente proporcionais. Pressão. A pressão para nós mortais, aqui nas condições normais de temperatura, pressão, perere, pororô, não afeta o ΔH. Somente pressões elevadas são capazes de alterar o comportamento da reação em termos de ΔH. Agora, toma muito cuidado. A gente vai ver isso, tá? Porque a gente vai explicar um pouquinho a gente vai estudar sobre gases, um pouquinho de gases futuramente. Então, nos gases, a gente tem que saber o seguinte, os gases, eles têm, tanto é que tem uma parte da química exclusivamente para estudar o comportamento dos gases, tá bom? No caso dos gases, pode ser que em algumas situações, mas são situações não espontâneas, quer dizer que vão ser provocadas, alguém vai provocar esta situação. Nossa Senhora, em situações não espontâneas, em termos de substâncias gasosas, tá? Uma pressão não tão elevada assim, né? Pode causar algumas variações na entalpia. Eu vou até procurar alguma situação, mas são situações laboratoriais. Isso significa o quê? Que são processos não espontâneos. A fase de agregação também interfere no valor de entalpia. Então, ter isso daí é muito importante. Por que é importante esses capítulos que falam fatores que influenciam na velocidade, fatores que influenciam no ΔH? Porque quando você estiver lendo o enunciado do exercício, ele vai te falar sobre isso. Ele vai te falar o estado físico dos materiais. Ele vai te falar em qual temperatura está sendo feita aquela reação. Então, tudo isso vai envolver o quê? Vai envolver fenômenos que vão interferir no valor da variação depois, quando você for calcular ali no capítulo 10, que a gente calcula. Então, ó, fase de agregação. O ΔH do gás, né, saindo do gás para o estado sólido, a quantidade de calor do gás é maior que do líquido, que é maior que do sólido, né, nesse sentido. Ó, gás, líquido, sólido. Gustavo, Oi.
É, o Yuri falou, ele perguntou se você vai aceitar a gente na segunda aula dele, porque ele falou que ele tá na aula, mas não tá. Eu acho que ele tá querendo entrar. Tá, peraí. Deixa eu ver aqui. Mas o Yuri, eu aceitei ele na sala. Ah, agora que ele tá Yuri me tá falando aqui. aqui. Yuri tá aqui. Então esquece, Gustavo, deixa pra lá. Não, Eu acho que tudo ele quer bem. falar outra É coisa. porque eu tinha aceitado ali, eu, tipo, agora eu falei, gente, será que eu aceitei mesmo? Porque às vezes eu clico em não. Aí eu nego a entrada da pessoa na sala. Eu sou abusado assim mesmo, tá? Então, vamos lá. Entendido isso, a gente passa para os próximos. A gente vê que existem, né, a quantidade dos reagentes e dos produtos também interferem. Essa parte aqui é fundamental. O capítulo 9 é muito importante. Pegar isso aqui e entender o que ele representa. Quando ele fala de quantidades de reagentes, ele está falando das quantidades mesmo, das proporções estequiométricas. Ou seja, se você está determinando o ΔH para 1 mol da substância, quando você for determinar o ΔH para 2 mols daquela substância, o valor de ΔH também dobra. Ele é diretamente proporcional à quantidade ali das substâncias que estão participando da reação. Olha lá, ó. Quando você tem 1 mol, né, as proporções estequiométricas, digamos assim, básicas da reação respeitadas, aqui é menos 44. Se eu dobro as quantidades das minhas substâncias, olha lá, dobrei. O valor do ΔH também é dobrado. Tá? Então, o que ele fala aqui, quantidade de reagente e produto, interferem, por quê? Ao se dobrar, ao fazer qualquer tipo de operação, multiplicar, dividir, que seja, o valor do ΔH também é multiplicado ou dividido por aquele fator que você está usando para equilibrar as situações. E o que isso daqui é importante? É importante na lei de Hess, porque quando você vai fazer o cálculo da lei de Hess, você precisa equilibrar muitas vezes as quantidades para poder eliminar os termos que estão em lados opostos. E esse equilíbrio, ele normalmente passa por 2 operações. Ou vai ser uma multiplicação de todos os membros da equação, incluindo o valor do ΔH, ou vai ser uma divisão de todos os membros da equação, incluindo o valor do ΔH. Nunca é soma, tá? Nem subtração. Ou é uma multiplicação, ou é uma divisão que você vai usar como fator para quê? Para equilibrar as quantidades e assim poder cortar os termos. Vocês vão entender ali na frente. Alotropia, gente, ó, não dá, vocês sabem, são 6 e aí o pau quebra aqui. Passou uma pena na rua, é assim, 24 horas é isso. Não dá, tá? Você tem 6 cachorros, Gustavo? 6, mais os gatos, galinhas, perus e um monte de coisa que É um tem ali. zoológico. Eu queria ter um cachorro, meu pai me deu um rancho. Tem 6, tá? São só 6. Fora as que vão pegando assim da rua e cuidando. Tá, vamos lá. A forma alotrópica também, tá? É muito importante. Ah, não, a forma alotrópica... Isso, a forma alotrópica também é muito importante. Então, ficar atento às formas alotrópicas que são mais estáveis ou menos estáveis, beleza? Isso é muito, muito importante, beleza? E o solvente, quando se dissolve substância, tá. O solvente também, porque, olha só, em algumas substâncias, como o ácido sulfúrico ou a soda cáustica, você pode ter liberação de calor na hora que você dissolve a substância. Então, esse calor que é liberado ali no processo, na hora que você dissolve a substância, isso também vai interferir no valor do ΔH. O que ele quer dizer é o seguinte, ó, se você usa o ácido sulfúrico concentrado e ele aquoso, em meio aquoso, você tem uma diferença do ΔH, a gente não sabe qual é o valor, mas você tem uma diferença do ΔH porque concentrado ele tem uma quantidade de calor.
Agora, dissolvido, ele tem outra. Então, são os fatores que interferem nesta quantidade de calor. Equações termoquímicas, né? Saber ler o que é reagente, o que é produto, o que é o valor do ΔH, se aparece aqui, cadê? Deixa eu ver, perdão. Cadê? Aqui. Se aparece a palavra energia ou valor de energia antes ou depois, né? No caso, se é o valor da energia aparecer do lado dos reagentes é endotérmico, se aparecer do lado dos produtos é exotérmico e assim sucessivamente. Então, ficar atento porque aqui o livro ele traz uma escrita que não existe, tá, pessoal? Mas é para só fazer uma leitura. Isso daqui não existe, tá? Não existe. Não existe mesmo, tá? Enfim, eu já expliquei isso na vez que a gente falou desse capítulo. E os tipos de ΔH, que é o que a gente vai calcular no capítulo 10. O ΔH de formação, que tem a ver com... O ΔH de formação, que tem a ver com a formação de 1 mol da substância. O ΔH de dissolução, mas a gente não vai ver ele. O ΔH de combustão, quase que eu finalizo a chamada. Iuri presente, Iuri presente. Iuri é 9h40 já. Gustavo, juro que eu não sei o que aconteceu. Eu tava, mas não tava na aula. Eu não entendi. Olha, Depois eu te mando o como vídeo. pode, como pode, Juro, né, eu vou te bicho? mandar o vídeo. Eu mandei pra Danila. Não Eu tava te tenta me ouvindo. enganar. Tô brincando, Juro sem por problema. Deus. Nossa, Sem problema. É só para brincar, só para mexer com você. Mas vamos lá. Ó. O ΔH de combustão, que tem a ver com a combustão, a queima de 1 mol daquela substância, e esse daqui, o ΔH de ligação, né, que a gente viu e vai calcular, que tem a ver com a energia de cada ligação química que existe na minha estrutura. Ó, ΔH de formação. Qual é a quantidade de calor necessária para formar 1 mol daquela substância? ΔH de combustão. ΔH de combustão. Qual a quantidade de calor envolvida na combustão de 1 mol daquela substância? ΔH de dissolução, ali não precisa nem se preocupar muito. ΔH de ligação. Não é na formação de 1 mol de ligação. Qual a quantidade de calor necessário para romper? E ó como que muda a forma de eu entender. Ó. As outras eram ΔH de formação, 1 mol, para quanto que eu gasto de calor para formar 1 mol daquela substância. ΔH de combustão, qual é a quantidade de calor liberada na combustão, na queima de 1 mol daquela substância. ΔH de ligação, qual a quantidade de calor envolvida no rompimento e qual a quantidade de calor envolvida na formação de cada ligação química das minhas moléculas. Então, nesse tipo de ΔH, eu tenho que ter aquele conhecimento da estrutura da molécula. Quantas ligações simples, quantas ligações duplas, quantas ligações triplas que vão existir. Porque o ΔH de ligação, ele depende da quantidade de cada tipo de ligação em uma molécula. Ó, depende da quantidade de cada tipo de ligação em uma molécula, em um composto. Não quer dizer que todos os compostos, mas em um deles vai ter uma quantidade X, no outro vai ter uma quantidade Y de ligações. Tá bom? Então, ficar atento. Vamos lá. Que eu vi aqui alguma coisa. Peraí. Perdi. Choose virtual background. Aqui. Aqui. Vamos lá. Capítulo 8, 9, 10. Tá. Aqui mesmo. 8, 9, 10. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma gambiarra aqui. Meu computador tá travando hoje, tá um inferno, tá? Desculpem.
Vou ver se eu consigo fazer as atividades utilizando o meu negocinho. Eu vou pegar o Paint porque eu gostei de trabalhar nele e ele dá para eu fazer também bonitinho aqui a letrinha. Eu consigo escrever legal aqui. Eu até gostei melhor de escrever no Paint, tá? Paint. Oi. Vamos lá? Então, ó. Questão número 8. Considere a reação. Aí a gente tem uma reação. Olha lá. Faço a leitura. Primeiro. Gente. Primeiro. Olha. A gente tem o seguinte, ó. Questão 8. Sabia. Alguma cagada eu tenho que fazer. Questão 8. Então a gente tem H2. Não vou botar os estados físicos não, né? Meio A2. Formando H2O. Mais Cristo Pai. Mais... É quanto ali que tá? Não decorei o valor. 68,3. Eu estou aprendendo ainda a manusear esse negocinho, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, a questão A ele pergunta se é exotérmico ou endotérmico. Você analisa a equação, perceba onde está o valor do ΔH. O valor do ΔH está do lado dos meus produtos. Toda vez que o valor do ΔH aparecer desta forma aqui, do lado dos produtos, nós temos uma reação exotérmica. Ou você pode também ser muito do esperto e ver isso aqui, ó. Opa. Um dos reagentes é o gás oxigênio. Reações de combustão é que tem o oxigênio como reagente. Toda reação de combustão é exotérmica. Eu não preciso nem saber isso. Mas, né, já fica aí a dica das duas coisas para vocês. Beleza? Deixa eu só apagar isso aqui. Vai. Bem grande logo. Beleza. Então, ó, valor do ΔH posicionado do lado dos produtos, a gente tem, então, uma reação do tipo exotérmica. Letra B. O que que fala a letra B? A reação. Então, eu respondi a letra B na letra A. A reação é exotérmica ou endotérmica? Olha o vacilo. É exotérmica. Qual o valor da variação de entalpia? Aí, o cidadão vai vir aqui e vai me colocar isso aqui, ó. O valor de entalpia está aqui. Tá bom. Mais 68,3, Cris. Peraí. É porque a pontinha da caneta ela clicou. E aí fica essa bagaceira aí. Mais 68,3. Aí eu vou lá na sua prova e faço assim. Por quê? Porque, né, pensando agora como é exotérmico, é só você lembrar, se é exotérmico, o valor do ΔH é negativo. Menos 68 kJ. Tudo bem? Fácil, né? Também. O que fala o item C? Represente a reação em um gráfico de entalpia vezes o caminho da reação. Tá, aqui eu vou fazer no quadrinho não, porque pode ser que eu erre pra caramba. Então eu vou fazer da forma mais
artesanal possível. Então, a letra C, ele quer um gráfico que relaciona a entalpia com o caminho da reação. Então, aqui eu vou chamar de H, entalpia, e aqui eu vou chamar de caminho da reação. Pode ser CR, vocês vão entender, né? CR, caminho da reação. Tá bom? Então tá, eixo Y, valor de ΔH, eixo X, o valor do caminho da reação. Como é um processo, o que? Exotérmico, logo, olha lá, ó, ele começa aqui em cima. Desce até 68. Opa. E vai. Horrível, né? Vamos lá, deixa eu aumentar aqui. Pronto. Ficou... Nossa, tudo... Vou fazer de outra cor, só para eu não ficar em... Tá? Então, ó, o ΔH vai começar aqui. Isso é isotérmico. Estou lembrando do padrão do gráfico. Desce. E ó. Aqui a gente tem a entalpia. E embaixo o caminho da reação. Aqui a gente tem os reagentes. E aqui a gente tem os produtos. Olha lá como está travando. Aqui inicialmente o valor é 0. E aqui, ó, nessa parte aqui, é menos 68,3. Nesse trecho aqui. Pronto, esse é o gráfico. Perguntas? Aí a letra D vai falar o quê? Faz o gráfico inverso. Ah, pelo amor de Deus, aí é só você inverter. Aí é com você. Aí também já é demais. É só inverter o gráfico. Fazer a reação endotérmica agora, né? Subindo. Fácil. Pergunta sobre esse tipo de questão. É analítica ela. Tranquilo? Show. Então vamos para a próxima. Essa aqui a gente fez, não fez? Essa questão 9. Tinha algum erro nela, se não me engano. É o erro, lembra que eu falei com vocês que o erro está nesse tipo de escrita aqui, ó? Não existe isso. O que ele quis dizer com isso daqui é o seguinte, olha, ele tá os reagentes estão perdendo essa quantidade de calor. Mas assim, não é um padrão, não existe esse tipo de escrita. Nunca vi, eu nunca, ó, eu estudei com, não falando por nada, mas né, a gente faz faculdade, a gente estuda com pessoas extremamente poderosas, né? Vocês vão ver isso quando vocês estiverem lá na faculdade. Pessoas que estão, assim, anos-luz da nossa frente. Nunca. O cara, mega crânio em fisicoquímica, doutor, pós-doutor, nos caramba, nunca mesmo eu vi esse tipo de coisa na minha vida, nunca. Então, o que eu posso falar para vocês é o seguinte, pessoal, olha só, nesse tipo de exercício, que é o exercício 9, ele traz ali uma reação, tá? Deixa eu pegar aqui. Ai, sai daqui, da frente. Exercício 9. O exercício 9. Então, vamos lá. O exercício 9 traz o seguinte, ele traz um S8 mais quantos O2? Jesus Cristo, por que eu não decorei? 12O2, 8SO3. 12O2 formando 8SO3. Beleza. E aqui, se não me engano, é mais 752 quilojoules.
Ok. Olha só. Ele pede para calcular a variação de entalpia. Se é variação de entalpia, então é o somatório da variação de entalpia dos produtos menos o somatório da variação de entalpia dos reagentes. Bom, pessoal, é uma variação. Somatório, por quê? Porque podem ter mais de uma entalpia ali nos reagentes e produtos. Tem várias substâncias participando. Por isso que é somatório, tá? Então, toda vez que eu vou calcular uma variação, é o final menos o início, tá? Aí vem as questões aqui, ó. ΔH dessa reação é o seguinte. Ó, você tem que fazer a leitura, né? A previsão das coisas. Né? Você tem que fazer a previsão das coisas. Perceba aqui o seguinte. Perceba que existe um valor de ΔH para essa reação. Esse valor, ele aparece aqui. Ó. Opa! É um valor de ΔH e ele está do lado dos meus produtos. Significa, então, que essa reação química ela tem um valor de ΔH. Ah, para que eu fui escrever delta de novo? Oh, pensa num cara burro. Que é menos 752 é o valor de ΔH dessa reação. Ah, por que você está botando esse valor? Ó, de novo, leitura. De novo, leitura. ΔH, posicionado do lado dos produtos, indica uma reação exotérmica. Então, se a quantidade de calor dessa reação está aqui do lado dos produtos, significa que o valor de ΔH dele é negativo, não mais. Esse sinal de mais aqui não é um sinal do número, é o sinal da equação, para separar os termos da equação, tá? Olha a confusão que às vezes causa. Aí a gente vem aqui e faz o seguinte, bom, se esse é o valor do ΔH, qual é o valor do somatório do ΔH dos produtos? Não sei. Eu sei que só temos mais um produto, tem 8 vezes esse produto e o valor do ΔH dele é de X, não sei. Então, acabou os produtos. Reagentes. Reagentes estão aqui. Aí você vai falar, como não tem os ΔHs dele, é 1 vezes X mais 12 vezes X. Já estaria errado porque você está chamando todas as concentrações, todos os ΔHs de X. Né? Você teria que chamar de Y e Z aqui, porque são ΔHs diferentes. E está mais errado ainda, sabe por quê? Você cometeu o maior dos erros que qualquer pessoa poderia cometer dentro da resolução de questões que envolvem termo, substância simples. Substância simples. ΔH é 0. 0. Então aqui é menos 0. As duas são substâncias simples. Então aqui a gente chega à conclusão que... Ai, peraí. Foi mal. Que a gente chega à conclusão de que o valor do ΔH é menos 7. Oh, caramba. É menos 752 dividido por 8. Deixa eu botar aqui, porque talvez... Só um minuto. Deixa eu me organizar aqui, porque tá complexo. Menos 752. Gustavo, Oi. de onde surgiu esse X aí mesmo? Uai, qual é o valor do ΔH do SO3? Esse cara aqui. Não sei. X. 8 vezes X. Aqui vai ser 12, mas eu sei que aqui não é X, por quê? Porque como é uma substância simples, o valor do ΔH de substância simples é 0, então é 12 vezes 0. Então aqui vai dar tudo 0. Você entendeu por que é 0 essa parte aqui? Entendi. Ok. Aqui eu chamei de X, Sara, quem?
o ΔH do SO3, ó, não é uma substância simples. Então não pode ser zero. Então ele tem um valor de ΔH. Quem é? Como o exercício não me falou, é X. Tudo bem? Entendi. Uhum. Aí eu vou perceber que é 752 dividido por 8, X é igual menos 94. E o que é que você vai fazer para as outras? A mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Vocês estão copiando isso aqui? Posso apagar? Pode apagar? Pode? Pode. Tá. Então vamos lá. Qual que é? Item B, ó. O item B é muito similar. Perceba, bem similar, ó. Substância simples, substância simples, substância simples, então aqui vai dar 0. Então vai ser 148 dividido por 2, né? Quase a mesma coisa daqui, ó. 148, 752. Eu vou repetir, é o mesmo esquema que estava ali no anterior, ó. Eu vou substituir o 752 por 148 e o 8 aqui, na verdade, por 2, ó. Então fica 148 dividido por 2, tá? Porque não é uma substância simples. Aqui a mesma coisa. Substância simples, substância simples. Então aqui vai dar 0, 0. Então vai ser 22 dividido por 2, né? Porque não é uma substância simples. A mesma coisa dos outros. O mesmo processo aqui, ó. Substância simples, então o ΔH de substância simples é sempre 0, 64 dividido por 2. Beleza? Tranquilo, né? Aí o 64 ficaria negativo? Aqui nesses casos, Sara, e para qualquer pessoa também, sim, ficaria negativo, porque é o que eu falei no início. Eu não sei de onde ele inventou essa escrita, mas ele quer dizer para você que os reagentes estão perdendo esta quantidade de energia, né? Eles estão liberando energia, então por isso que tem que ser negativo, tá bom? Mas é uma escrita que não é comum. Vocês não vão topar isso, por exemplo, numa prova de Enem. Gustavo, Oi. mas normalmente, vamos supor, a escrita normal, se tivesse, por É exemplo, assim, ó. 752 nos reagentes, seriam endotérmicos, né? Isso. Com o maisinho ali. O menosinho não aparece, ó. Pode ver que essa questão nem de vestibular é. É uma questão formulada pelo próprio material. Então, isso me leva a crer que o que eles querem com isso? Eles querem ver se você consegue interpretar as coisas, mas é bem tranquilo. Assim, o ruim de tudo é isso. Que eu fico possuído toda vez que eu vou, né, em congresso, essas coisas, eu meto o pé e fico falando. Gente, ó, não tem condições o cara mostrar uma escrita igual aí, mostrou a escrita. Em que momento, e olha que eu já li, eu dou aula com esses livros já tem 3 anos, 3 não, minto, 4 anos, que eu estou nos Cristo Rei há 5. Então, que momento desses materiais ele mostrou essa escrita? Em nenhum momento. Então, como que ele quer que o cara... Aí começa aquelas confusões dentro da química. Aí a química se torna difícil. Por quê? Fulano escreve de uma forma, Beltrano escreve de outra forma, e o ciclano vai escrever de outra forma. Aí o aluno tem que pegar as 3 formas e, eu tenho que entender as 3, porque fulano quis mostrar isso, Beltrano quis isso, e ciclano quis aquilo. Então, por que não padroniza? Por que não cria um padrão? Isso é um desabafo, tá? Então, por que não cria um padrão, tá? Logo, eu interpreto desta forma. O autor do exercício, ele quis mostrar para a gente que os reagentes ali estão perdendo energia. É uma escrita comum? Não. Vocês vão topar isso em algum lugar? Não que eu tenha visto até hoje. Nunca vi em prova de Enem escrito dessa forma, nunca vi em vestibular nenhum essas escritas assim, com um sinal negativo na equação.
Não é um padrão. Então, verifica-se que é apenas uma brincadeira, não. Uma intencionalidade do autor do livro em fazer você interpretar diferentes informações. Mas isso é ruim, porque ele não traz em nenhum momento outras informações, tá? Para você ler, para te ensinar a interpretar. Então, Camille, só respondendo a sua pergunta, não é comum, nunca vi, até hoje eu nunca vi, nem em prova de Enem, nem em nenhum vestibular. Então, provavelmente, eles não vão inventar essas escritas, porque não é uma escrita padrão, tá? E pode ser que, de repente, se o cara faz assim, faz uma prova de vestibular, pode. Eu, particularmente, se aparecesse uma questão dessa, eu iria recorrer da questão. Eu ia entrar com recurso. Por que eu ia entrar com recurso? Porque eu ia pegar todos os materiais que eu estudei e falar, onde que está escrito isso daqui? Nunca vi. Como é que eu vou saber isso? Nunca vi uma equação química com sinal negativo. Aí o PAC não fala isso. Pode mudar? Eu entraria com recurso. Então, fica a dica, tá bom? Desabafo? Pronto. Desabafei. Vamos para questão 10. Questão 10. Ó o ozônio, ó misericórdia, ó os ozonizadores. Cuidado. Nos ozonizadores caseiros usados para purificar água, ocorre transformação química de gás oxigênio. Ó, pessoal, eu já tenho os valores que eu calculei, antes de eu continuar, ó. Aqui vai dar menos 74, né, metade. Aqui vai dar menos 11 e aqui vai dar menos 32, tá? Sim, coisas simples. Bom, gás extremamente oxidante, desinfetante, desodorizante e muito reativo. Provocada por radiação. É porque eu vejo o ozônio, agora eu lembro do ozônio no tratamento do corona. Então vamos lá. É muito reativo, provocado por radiação ultravioleta ou faísca elétrica, conforme a reação equacionada a seguir. Simples, uma reação de conversão, tá? E aqui, olha lá. Aqui a gente tem o que eu chamo de padrão. Isso é um padrão. Essa é uma escrita padrão de equação termoquímica. Isso é verdade. Sabe por que é verdade? O padrão é isso? Porque, ó, eu tenho reagente, eu tenho o produto, e por padrão e o PAC que eu falo padrão é porque normalmente é padronizado por ela, então eu pego os padrões que ela coloca. O valor do ΔH, ó, ele sempre vem posicionado do lado dos produtos. Isso significa que na hora que você vai fazer a leitura, você vai ler assim, ó, olha, 3O2. Então, o reagente está se transformando em produto e como o valor do ΔH, desse jeitinho que está aqui mesmo, ó, ΔH, como esse ΔH apareceu do lado dos produtos, ó, é diferente disso aqui, ó. É diferente dessa escrita, tá vendo, ó? Aqui eu tenho uma forma de escrever e aqui eu tenho outra forma de escrever. Ó a diferença que existe entre as duas, ó. Aqui não aparece o símbolo do ΔH, só um número posicionado do lado dos reagentes ou dos produtos. Já nessa equação de baixo, não. Ó, duas formas de escrever o mesmo processo diferentes. Mas essas formas são padronizadas. Essas daí com negativo eu nunca vi. Então, ó, aqui, quando aparece esse tipo de equação, o que você faz? Você considera que esse ΔH aqui, ó, esse valor que está aqui, ele representa o processo direto. O que é isso? A decomposição dos reagentes e a formação dos produtos. Ou seja, quando o ΔH aparece aqui, ele por padrão, ele aparece do lado dos produtos. Você considera que a reação, no sentido de formação do produto, tem esse valor de ΔH. Então, ó, significa,
O ΔH apareceu do lado dos produtos, mas não é um número aqui somado igual aqui em cima. Apareceu um valor de ΔH. Apareceu o símbolo do ΔH. Então, toda vez que aparece esse símbolo, eu tenho que considerar o processo, o sinal do valor aqui. Isso daqui, não é porque ele apareceu do lado dos produtos que a reação é exotérmica. Não é a mesma escrita, ó. Aqui é um número puro, posicionado na equação. Aqui é um valor, tem uma variável, ó. A variável ΔH com o seu valor aparece posicionada do lado dos produtos, a variável, não o valor. Então, eu considero a reação no sentido da formação do produto com aquele valor de ΔH que apareceu ali. Então, eu vou considerar que a reação química de formação do ozônio, ó, no sentido do produto, tem esse valor de ΔH, ou seja, é endotérmica. Então, essa reação absorve ou libera calor. Por isso que ele perguntou, será que ele vai pensar que isso daqui é exotérmico? Porque o ΔH tá do lado dos produtos? Entende? Olha a diferença, ó. Aqui eu tenho uma variável. Aqui não. Que é um número puro. É uma interpretação, tá? É leitura. Leitura mesmo. Qual o valor de ΔH para a obtenção de 1 mol de ozônio? Precisa fazer essa conta? Pelo amor de Deus. Ó, a reação é endotérmica. Valor do ΔH é positivo, é endotérmico e vale 66 quilocalorias. Qual o valor de ΔH para a obtenção de 1 mol de ozônio? Precisa fazer esse cálculo? Qual a quantidade, aquela quantidade de calor ali, o ΔH, que aparece na equação, ele está relacionado a quantos mols de ozônio? O valor de 66 quilocalorias está relacionado a quantos mols de ozônio? 2, Emanuel. Perfeito. Então, se ele quer de 1... Metade. Pelo amor de Deus, né, gente? Se não souber fazer isso, pode se desesperar. Exatamente, 33. Perfeito. E agora? Qual o valor de ΔH para a transformação de 16 gramas de oxigênio em ozônio? Aí complica? Não, não complica. Sabe por quê? Ele já me deu aqui. Eu venho e faço essa paradinha aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, a gente tinha ali, como que era, gente, a equação? 2O2. 2O2 não, né? 3O2. É isso? 3O2, né? Jesus. Estão dormindo, beijo. 3O2. Formando 2O3. Um valor de ΔH de mais 66 cacau. Bom, na letra A, o valor do ΔH endo. Letra B é 2 mol de ozônio, ó. 2 mol de O3 tem um valor de 66 cacau. 1 mol tem X. X é igual a mais 33 cacau. No caso da outra, nossa, super reto, né? Pelo amor de Jesus. Tá, fica assim, torto mesmo. Vai ficar me agoniando aqui, mas tudo bem. Na letra C, a gente tem 16 gramas, então a massa de O2 que ele me fornece é 16 gramas. São 16 gramas, perdão. Bom, com a massa, o que você faz? É só você saber isso aqui, ó. É 16 mesmo que ele deu lá?
É, 16, 16. Então, a massa é só você pegar, ó. 3 vezes 3, porque ó, é o O2 ali em cima, ó, 3. Qual é a massa de O2? 32. Então, isso daqui, ó, é aquilo ali, ó, representa aquele negócio lá, ó, 3O2. 3 é o coeficiente do balanceamento, 32 é a massa, porque como ele quer saber a massa, eu tenho que trabalhar com massa. Então, qual é a massa de 1 mol de O2? 32 gramas. Esse valor aqui produz 66 cacau. Não é isso que está dizendo lá? Ó? 3O2 se transformam em 2O3, né? 3 mols de gás oxigênio se transformam em 2 mols de gás ozônio. Então, ó, 3 mols vezes 32, porque cada molécula de O2 tem 32 gramas, que é 16 de cada oxigênio, produz 66. Se ele quer saber 16 gramas, né? Aí a gente produz X. Então, X vai ser igual a 16 vezes 66 dividido por 3 vezes 32. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Aí aqui, ó, você vai fazer a continha aí e vai chegar ao resultado que eu já fiz de mais 11 cacau. É só resolver a continha aí, pelo amor de Deus. Aí resolve aqui, simplifica esses dois números, vai cortar isso com isso, vai sobrar 2 aqui embaixo, vai dar 66 dividido por 6, 11. Tranquilo? Pergunta. Não entendi. Entendi ou não entendi? Copiem, se quiser. Ou depois peguem a aula gravada e dão uma olhada também. Tudo bem? Posso passar para o próximo capítulo? Estão entendendo? Então, oi. Não, pode passar. Pode? Tá tudo tranquilo? Quem já fez os exercícios tá reforçando o que já sabe? Quem não estava entendendo, tá conseguindo entender a situação? Sim? Bom, ninguém responde nada, pelo amor de Deus. Pessoal, capítulo 10. Capítulo 10, meus amigos, lei de Hess. Muita atenção à lei de Hess. Eu não vou explicar, eu vou aplicar ela, tá? Isso aqui, ó. Isso, esta parte, isso, esta parte, porque ela vai indicar como você vai organizar as coisas e, principalmente, esse pedaço aqui, ó, da página 27. Essencial. Esse pedaço, esse trecho do livro da página 27, ele é um trecho que te fala assim, olha, é assim que se faz. Você só precisa saber ler as informações químicas, né? Saber mexer com equações. Porque o restante, você vai fazer uma soma e acabou. Mas para você fazer essa soma, né? A lei de Hess diz que a variação de entalpia de uma reação é a soma das entalpias dos reagentes e dos produtos desta reação. Isso é a lei de Hess. Mas para você somar os valores de entalpia dos reagentes e produtos da reação, você precisa fazer, digamos, organizar as suas informações químicas que vão vir nas equações, organizar mesmo. Essa organização vai fazer com que se alterem os valores, às vezes, e os sinais do ΔH que estão presentes ali no exercício. Então é importante essa parte. Identificar a equação global, identificar as etapas,
mexer nas etapas, né? Movimentar reagentes e produtos das etapas. Lembrar que ao movimentar, né, ao transformar reagente em produto, produto em reagente, o sinal do ΔH muda conforme é o processo que eu estou fazendo. O meu celular vai acabar a bateria. Só um minuto. Por que você é assim, celular? Nossa, hoje também a vida tá todo lento, tá tudo lento. Ó, YouTube. Só um minuto, pessoal. Senhor Jesus. Gente, eu não tenho muita paciência com coisa lenta. Não tenho. Não tenho mesmo. Eu tô com a vontade aqui que vocês... Ó. Vamos, meu querido, ativa a bateria, a economia de bateria. Ah, pessoal, ó, peraí. Peraí, porque eu não vou ficar... Tchau, tchau, tchau. Pronto. Tá, vocês não vão me ver mais, mas fica aí, porcaria. Lento do caramba. Vai. Vamos lá. Então, identificar estas equações, etapas, equação global, é muito importante. Agora ativou a economia de bateria. É muito importante para poder fazer esses exercícios. Vamos lá. Fazer as atividades discursivas 8, 9, 10. A 8 eu até resolvi com a Sara, né, Sara, uma vez aí, até mandei o vídeo, vou resolvê-la de novo, tá? Ó, existem 3 tipos, eu tô falando para a câmera, meu Deus do céu, existem 3 tipos de... Deixa eu pegar meu carregador. 3 tipos de ΔH, vocês vão calcular. Existem 3 tipos de ΔH, né? O ΔH de formação, o ΔH de combustão e o ΔH de ligação. Olha só, tem algumas diferenças na forma que você vai fazer o cálculo desses valores, né? Do ΔH de combustão, do ΔH de ligação. Se estiver aparecendo o ID aí, só um minutinho que eu vou pegar. Achei. Para eu poder pegar meu celular aqui de novo. E entrar novamente na sala com o vídeo. Tá? Pode ser que fique estranho, mas vamos lá. Aqui, por exemplo, ó, considere o calor de combustão do eteno. Pessoal, olha só, ele em termos práticos, ele não trouxe nenhuma informação ali além disso. Então, considere o calor de formação do eteno. Olha só. Só ver aqui se eu estou aparecendo. Tô, beleza. Ok, vou voltar lá, tá? Então, vamos lá. Como que eu reconheço, primeiramente falando, como que eu reconheço um exercício que envolve lei de Hess? Todo exercício que envolve a lei de Hess, ele vai vir com o seguinte. Vão vir várias equações químicas. Uma delas pode ou não aparecer, tá? Mas as demais aparecem. Vai ter no seu formato, no formato do exercício, você vai ter a equação química, que é chamada de equação global, que é aquela que vai ser, que é aquela que a gente vai ter que calcular o ΔH dela. A global é sempre a equação que não apresenta o valor do ΔH. Enquanto a reação ou as etapas, ou o que o livro X de equação auxiliar chama de equação auxiliar, enquanto as etapas da minha reação são todas aquelas que vão apresentar o valor de ΔH.
Toda vez que eu tiver que usar a lei de Hess para determinar o ΔH de uma reação, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os valores de ΔH de cada etapa e somar. Só que eu não posso fazer essa soma direta com esses valores que estão aqui. Por quê? Porque eu preciso movimentar as minhas equações as minhas etapas, de forma que o resultado final da soma dessas etapas gere a equação global. Tudo tem que ficar igual à equação global, ou seja, o que é reagente na equação global tem que ser reagente na etapa, o que é produto na equação global tem que ser produto na etapa. Se não for, eu vou mexendo com eles, tá? Então vamos lá resolver. Primeiramente, ele não trouxe equação global. Ó, todas essas 3 itens aqui, o item 1, o item 2 e o item 3, são etapas da minha reação global. Por que eu sei que são etapas? Porque nos exercícios de lei de Hess, as etapas é que vem acompanhada de valor do ΔH. A reação global não vem. Então, todas essas 3 aqui são etapas. E agora? Como é que eu vou chegar ao valor, ou como é que eu vou chegar à equação global? Simples. Ele diz o seguinte. Isso aí. Mas quantas pessoas perceberam isso? Isso que eu quero chegar. É esse o ponto. Quantos perceberam que a equação global ela já existe ali, só não apareceu na forma química? Levanta a mãozinha aí no... Ó, a minha pergunta é, eu estou observando aqui, não dá para vocês verem não a tela, porque eu estou no celular, então dá para... Quantas pessoas perceberam, só levantar o dedinho, quantas pessoas perceberam que a equação global já está escrita ali, só que ela está em português e não está em química? Ó. Ana Cláudia, mais quem? Vou nem falar os nomes, só tô... Poucas, só? Olha só, quantas pessoas iam errar uma questão fácil? É aquela questão lá na prova do Enem que você erra, acerta difícil no chute e perde nota. Sacou? É aquela questão fácil da prova do Enem que você vai errar e vai lá acertar uma questão difícil, não por chute, né? Eu falo chute porque normalmente a gente fala aleatoriamente, mas você, né? Porque se a pessoa errou uma fácil, para ela acertar a difícil, ela tem que chutar. Então, ela vai lá, acerta a difícil e aí perde nota. Ah, mas aí eu acertei tantos pontos. Fulano acertou tanto e tirou mais nota do que eu. Por quê? Porque, ora, veja, você errou esse tipo de questão. Então, vamos lá. Combustão do eteno. Opa. Combustão do eteno. Combustão do eteno. Deixa eu botar isso aqui no cantinho só para não me atrapalhar. Deixa eu pegar o pincel. Se é uma combustão, pessoal, é só vocês lembrarem. Combustão. O que é o eteno? Ele já até deu a fórmula do eteno. C2H4. C2H4. Eteno. Ops. Etino, professor. C2H8, né? É isso. C2H4. Eu tô tão doido que eu já tô até errando as fórmulas desses compostos. Vamos lá. C2H4. Vamos lá, vamos lá. C2H4. Se é uma combustão, é isso aqui. E gera-se como produto gás carbônico e água. Aí tem que equilibrar. Bota um 2 aqui, não é verdade? E agora? Coloca um 2 aqui
E aqui, ó, 2, 4, 6, 3. Tudo bem? Então, essa daqui é a minha equação global. A equação global não tem valor de ΔH. É um valor que eu não sei. Então, eu tenho que calcular. Para isso, eu tenho que mexer nas minhas etapas. O que eu tenho que localizar? Nas minhas etapas, eu vou ter que mexer com as equações de forma que os reagentes da global sejam reagentes na etapa e que os produtos na global sejam produtos na etapa. Tá? Então, eu vou lá. Equação número 1. O que é a equação número 1? Ó, tá, eu sei. O que é a equação número 1? Ó, C2H4 mais H2 formando C2H6. Tá? C2H4 mais H2 formando C2H6. Ok? Então vamos lá. Qual substância que está lá na minha equação global apareceu aqui nessa etapa? O C2H4. Nessa etapa que o C2H4 apareceu na global, ela é um reagente. Apareceu na etapa. Aí agora eu vou ver se na etapa que ela apareceu, ela é um reagente ou um produto. Se ela for um produto, eu tenho que inverter a ordem da reação, por quê? Organizar de uma maneira, transformar reagente em produto, produto em reagente. Por quê? Porque lá na equação global, o C2H4 é um reagente. Então, na etapa que aparece ele também tem que ser um reagente. Ó, então eu escrevo ela da mesma forma. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. É C2... Só um minuto. Então é C2H4 mais H2, não é isso? Formando C2H6 e o valor do ΔH que eu não peguei, menos 137. E um ΔH de menos 137 kJ. KJ, se não for kJ, é cacau. Olha só, o C2H4 é a substância que apareceu na global e está aparecendo aqui na etapa. Ó. Na global, ela é um reagente. Então, quer dizer que na etapa que ela se encontra, ela também tem que ser um reagente. Quando, ó, beleza, ela é um reagente nos dois lugares, tanto na global quanto na etapa. Tem o mesmo coeficiente, então quer dizer que eu não preciso nem multiplicar, nem dividir nada aqui. E aí eu percebo o seguinte, que toda vez que uma substância é reagente na equação global e também é reagente lá na etapa que eu localizei ela, o valor do ΔH permanece inalterado. E o mesmo sinal. Agora vamos ver as outras equações. Na equação de baixo, olha só, na segunda etapa, a gente consegue localizar aqui o gás carbônico e a água. Olha que interessante, a gente consegue localizar o gás carbônico e a água. Então, veja bem, o que eu vou fazer? Vou olhar para a minha equação global. A minha equação global, o gás carbônico e a água são produtos. Um tem um coeficiente de 2, outro tem um coeficiente de 2 também. Certo? Beleza. Então, vamos lá. Tem a etapa,
Etapa número 2, vou fazer dessa cor aqui. Então, a gente vem aqui, ó, a etapa 2. A gente tem o C2H6. Tá queimando, né? Mais 7 meios de O2. Formando quanto CO2? 2, 3, eu não reparei o coeficiente. 2 mais 3 água. E não olhei o número do ΔH de novo. 2 CO2. A pontinha da caneta, ela aperta. E aí ela começa a riscar sem eu querer que ela risque. Maldita. Olha lá. Porcaria. Só atrapalha a minha vida esse negócio. Por isso que eu odeio isso. Então vai lá. 2 CO2 mais 3H2O. Não vi o valor do ΔH. ΔH é igual... Não decorei mesmo. Menos 1558. Bom, KJ. Então a gente tem aqui, ó, o CO2, a água. O que temos? Coeficiente do CO2 igual, beleza. Opa, coeficiente da água é diferente. Ok. Mas a gente tem que entender que existe uma outra etapa ali embaixo. Vamos ver o que tem essa etapa. Ó, tem H2 mais O2 formando água. Olha só, pessoal. A etapa 3. A etapa 3 é H2 mais O2 formando água. Então, ó, eu vou inverter ela. É meio? Como eu inverti ela, o valor do ΔH, se tiver negativo, vai passar a ser positivo, que é mais 286 KJ. Olha só. CO2. E água. Então, são as substâncias que fazem parte lá, e, claro, e oxigênio. São as substâncias que fazem parte da minha equação global. Então, quer dizer que a soma disso tudo aqui tem que dar exatamente a equação global. Vamos lá. Como que eu faço a soma? Primeiro, ó, substâncias que têm mesma fórmula molecular têm que ficar em lados opostos da equação. Por isso, das etapas. Então, toda vez que a substância se repete de uma etapa para outra, você coloca ela, em uma das etapas, na posição contrária. Então, ó, posso eliminar termos que têm o mesmo coeficiente, têm igual fórmula em posições contrárias. A água aqui, ó, por que ela veio para cá? Porque aí eu posso eliminar essa molécula de água com esse 3 aqui, sobrando 2, igual está aqui em cima. Ó. O hidrogênio, ó, posso eliminar. Os termos que não aparecem na minha equação global têm que sumir, têm que ser eliminados. E como que eu elimino esses termos? Posicionando-os em lados opostos da equação com o mesmo coeficiente. E aqui, ó, se eu fizer aqui, vai sobrar 3O2. Olha lá. C2H4 mais, ó, 3O2
Simplificação de fração aqui, pelo amor de Deus. Ó, diminuir. 7,5 menos meio. 7 sobre 2 menos 1 sobre 2. 7,5 menos meio. Ó, doido. Formando 2 CO2 mais 2 águas. E aí a gente tem um delta H de... Eu já tenho um valor aqui, menos 1.409 kJ. Só somar. Mas perceba que para eu somar, eu tive que mexer nessa equação aqui. A minha dica é, se todas as etapas tiverem o mesmo sinal de ΔH, ou seja, todas negativas, todas positivas, ou se... isso mesmo. Desconfie que uma delas vai mudar de sinal. Porque em uma reação química, existem processos endotérmicos e processos exotérmicos acontecendo simultaneamente. Então, você tem que entender que aquelas etapas ali, se elas são todas negativas, por exemplo, uma delas vai mudar de sinal. Pode ter certeza, uma vai mudar. Igual nesse caso aqui, ó, todos os valores eram negativos. Menos 137, menos 558, menos 286. Então, ó, todos negativos, opa, desconfio. Alguém vai mudar de sinal. Como que eu vou descobrir? Eu tenho que montar a equação global e depois organizar as minhas etapas de maneira que eu elimine os termos iguais que não fazem parte da equação global. Ó, os termos que não fazem parte da equação global, eu tenho que eliminar todos eles, mas para fazer essa eliminação, eles têm que estar em lados opostos. Então, ó, por que eu inverti a última? Porque eu preciso eliminar o H2 e eu preciso eliminar uma molécula de água. Então, eu inverti porque, ó, colocando a água da última etapa como um reagente, eu consigo cortar essa molécula com essas 3, sobrando 2, conforme a equação global. Quando eu posiciono o hidrogênio, ó, também, eu consigo eliminar com aquele hidrogênio lá da primeira equação, ó, com o H2. Um está do lado direito da setinha, o outro está do lado esquerdo da seta. Então, consigo eliminar. E eu consigo também, posicionando a última equação ao contrário, eliminar essa molécula de O2, sobrando apenas 3, né? 7,5 menos 7 sobre 2 menos 1 sobre 2, restando apenas 6 aí, ou 3 moléculas de O2 conforme a equação global. Aí depois eu pego, mudo o sinal sempre daquela equação que eu inverti. Então, se eu inverter 2, eu mudo o sinal das 2. Se eu inverter 3, eu mudo o sinal das 3. Mas aí eu mudo o sinal daquelas que eu inverti e depois somo com os demais. É uma soma direta. Não precisa nem pensar. Tudo bem? Pode apagar aqui? Tem alguma dúvida? Pode falar. Eu vou resolver a das ligações. Eu acho que é mais difícil. Tá? Não. Tchau. Número 9 é bem facinho, tá? É igual aquelas que a gente estava fazendo anteriormente. Substâncias simples têm ΔH igual a 0. O ΔH é o somatório, né? A diferença, né, que existe entre o somatório do ΔH dos reagentes menos o ΔH dos produto menos reagente, perdão. Agora, e eu fechei o livro ainda. Olha lá, ele trava, ele não clica. Espera aí, tá?
Quando a coisa é uma porcaria, ela é uma porcaria, não tem como ser bom. Ela sempre vai ser uma porcaria. Olha lá. Quando é, tá vendo como é? É. Por que não faz uma coisa que não trava? Bota a imagem com preguiça de botar, tira uma foto do livro e me enfia a foto aqui, por isso que trava. Ó, calcule o valor do ΔH da reação utilizando os valores das respectivas energias. Nesse tipo de situação, você vai pegar as fórmulas e transformar essas fórmulas em fórmulas moleculares, né, em fórmulas estruturais. Então, a gente tem o seguinte, ó. Não decorei, bicho, que inferno. C2 mais H2 formando C2H6. C2H4 mais H2 formando C2H6. Então, essa é a minha equação global. Olha só, eu quero calcular o ΔH da reação por meio das energias. Nesse caso aqui, o valor do ΔH, ele é isso aqui, ó, pessoal. É o somatório do ΔH das ligações que foram quebradas mais o somatório do ΔH das ligações que foram formadas, tá? Essa é a equação que eu uso para as ligações. É uma soma geral. Só que ligações formadas, ou melhor, quebradas, isso aqui é reagente. Ligação formada é produto. E aí você tem que lembrar o seguinte: os valores de ΔH, nesse caso, vão ser todos positivos, e os valores de ΔH negativos, tá? Nesse caso aqui. Anotem isso, que eu vou apagar. Que eu não tenho domínio ainda do tamanho da letra, então eu acabo... Vou apagar nada, vou jogar para cá. Pronto, ficou um pouquinho distorcido, mas graças a Deus tá aí. Vamos lá. O que eu tenho que fazer para determinar esse tipo de situação? Bom, se você olhar o exercício, ele traz os valores das energias de ligação. Olha aí no final. Ó. Ligação CH, cada ligação CH entre cada uma das ligações que existirem entre carbono e hidrogênio, cada uma delas vale 414 kJ por mol. Cada ligação do tipo carbono-carbono dupla vale 600. Cada ligação do tipo carbono-carbono simples vale 335. E HH 437. Olha só. O que eu preciso saber? Se você olhar os valores da entalpia, 414, 600, 300, não tem sinal. Você não pode considerar todos esses números positivos. Se você considerar positivo, está errado. Não tem sinal. Então, o que eu faço aqui? Para eu identificar a quantidade de ligações que existem, eu tenho que transformar cada uma dessas fórmulas em fórmulas estruturais. Então, ó, C2H4. C2H4. Mais H2. Formando C2H6. Tudo bem? Então, ó, aqui a gente tem os reagentes e aqui a gente tem os produtos.
Bom, então eu vou lá e vou descobrir. Nessa primeira molécula aqui, o ΔH das ligações quebradas, que vão ser nos reagentes. Ai, meu Deus do céu, bicho. Eu tenho que ter paciência. O ΔH das ligações quebradas, tá? Vamos lá. Como eu sei que o ΔH das ligações quebradas é positivo, eu vou lá e vou fazer o seguinte, ó. Existem 4 ligações do tipo carbono-hidrogênio. Então, aqui nos reagentes vão ser 4 vezes. O valor da ligação carbono-hidrogênio é 414. Então, 4 vezes mais 414. Por que mais? Por que mais? Porque os reagentes, as ligações quebradas, eles têm que absorver energia para quebrar, romper as ligações. Então, todos os valores do ΔH de ligação que aparece do lado dos reagentes tem que ser positivo. Por que 4? Porque existem 4 ligações do tipo carbono-hidrogênio. Só vou montar, depois vocês terminam. Mas, ó, uma vez a ligação do tipo carbono-carbono dupla, que tem um valor de quantos? De 600. Mais uma ligação do tipo hidrogênio, uma vez, mais 437, eu acho. Não lembro direito, mas é isso. Então, essas são as ligações quebradas. Aí você vai obter um valor aqui. Deixa eu... Aí você vai obter um valor aqui, ó. Igual... Eu já calculei, deixa eu pegar logo para vocês. Aqui, menos 1.670 kJ. Oh, Jesus Cristo. Peguei o valor do errado. Como que os números todos positivos vai dar um sinal negativo no final? Só nas minhas contas. Tá? É mais 1.800... Oh, caramba. Estou olhando o valor errado, perdão. É mais 2.693. Então, esse é o valor das energias de ligação dos reagentes. Agora eu vou fazer o mesmo processo, só que para as ligações formadas, que é lá nos produtos, aqui. Olha lá, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes a ligação do tipo carbono-hidrogênio. Então, é 6 vezes menos 414. Por que menos? Porque nos produtos, as ligações formadas, elas têm um valor exotérmico. Nos reagentes, o valor de ligação, do valor da energia de ligação nos reagentes é endotérmico. Então, por isso que não tem sinal nos exercícios. E 6 vezes mais uma vez a ligação do tipo carbono-carbono, alguém está com o livro 335, menos 335. Puta merda. Isso daqui vai ser igual a menos 2,819 kJ mol. Aí é só fazer o somatório agora desses dois números.
né? Mais 2.600, menos 2.819, né? Ou mais 2.693, menos 2.819, que aí vai dar um valor de delta H final de menos. Tudo bem? Beleza. Tranquilo? Sim? Não? Talvez. Beleza, pessoal. Ana Cláudia falou ok. Mais quem? Quem tá ok? Camille, Ana Cláudia, Sara, Camille, Yuri, Emanuel. Alguém tem alguma dúvida? Se não tem dúvida, tchauzinho. Tudo, quer dizer, antes de dar tchau, peraí, não sai. Tudo bem assim? Tranquilo? A semana que vem eu vou fazer a mesma coisa, só que é cinética. Eu vou voltar revisando cinética. Beleza? Pode ser? Pra gente Gustavo, a depois... semana que vem é o capítulo 11 em diante? Aí eu vou fazer o capítulo 11, 12 e 13. Isso aí. Beleza. Tudo bem? Pegaram talvez alguma coisa que ficou para trás, que ficou com a dúvida ali, deu para dar aquela clareada? Quem já estava fazendo, deu para confirmar a certeza de que está fazendo certo, que está indo pelo caminho ótimo. Então, ó, quem já está ok, ok. E quem tiver alguma coisa, a gente tem uns minutinhos ainda antes de finalizar, porque eu sou derrubado da sala se eu ficar muito tempo. Quem tiver ok pode sair, pessoal, tá dispensado. Ah, e outra coisa, eu saio da sala só depois de todo mundo sair, tá? Por isso que eu espero todo mundo sair. Eu vou até me desativar aqui da outra para eu sair logo. Daniel, Diana, Laisa, Matheus, Murilo, Sara, tudo ok? Quem tiver ok, pessoal, dá um tchauzinho da sala para eu poder fechar a sala. Daniel, Diana, Laisa, Matheus e Murilo. Tem alguma dúvida ainda? Se não me responde é porque não está na sala, hein? Murilo acabou de sair. Temos ainda 4 pessoas. Vou mandar a foto para Danilo. Daniel, Diana e Matheus e Laisa. Ó, não saíram da sala, hein? Acho que não estão
na sala.